O quadro É o Bicho de hoje traz um assunto muito importante. É o Abril Laranja, mês da prevenção contra a crueldade animal. Essa iniciativa já faz parte do calendário de Campinas desde março de 2022, quando foi instituída por lei. Vamos conhecer agora o trabalho da Associação Amigos dos Animais de Campinas, que há 39 anos acolhe animais em situação de risco e maus tratos. Receber casos de abandono e maus tratos de animais já virou rotina na associação. É quase que diário esses problemas, mas tem alguns que realmente chamam mais atenção. Esse aqui, por exemplo, é o Ted, tá com a gente há quase 2 meses. Ele e o irmãozinho dele, que está rodando por aí, foram amarrados dentro de um saco e abandonados no terreno baldio. Tá? Ele tinha glaucoma nos 2 olhos, os olhos já estavam bem saltados, precisou passar por cirurgia, não teve como recuperar e precisou ser tirado os 2 olhos. Né? Ou seja, os animais entraram numa situação de problema de saúde e o dono, nesse caso é dono, não é nem tutor, né? Simplesmente abandonou. Tá? Isso é diário, a gente tem casos assim corriqueiramente, infelizmente. Hoje, na sede da Associação Amigos dos Animais de Campinas, são quase 2.500 animais resgatados. A grande maioria cães e gatos, cerca de 2.000, 2.100 desses são cães e gatos, mas temos também urubus que perderam a condição de voo, um por linha de cerol, outro por tiro, e aí eles perdem a condição de voo, são recolhidos aqui. Temos muitos coelhos, muitos pais compram um bichinho de estimação para dar para o filho, um coelho, sem saber qual é a dinâmica do animal, e aí depois se descobre que não consegue dar conta e abandona, tá? E aí chega para a gente. Você tem caprinos, você tem equinos, você tem bovinos aqui, todos abandonados em situações com problemas de saúde ou abandono total em função de cuidados especiais que necessitam ter. O espaço acolhe, inclusive, cães cadeirantes, como Juquinha. Muitos deles, segundo o diretor, são abandonados porque simplesmente perderam a condição de andar. Não dá para a gente deixar um animal desse e tentar viver sozinho na rua. Aí a gente acaba acolhendo, cuidando, né, tratando e dando condição de vida, que é a nossa intenção, dar uma vida digna para esses animais. O Brasil possui quase 185 mil animais abandonados ou resgatados após maus tratos, sob a tutela de organizações não governamentais e grupos de protetores. Desse total, 177.562 são cães e 7.398 são gatos. Os números são de um levantamento do Instituto Pet Brasil, realizado junto a 400 ONGs de todo o país que trabalham no acolhimento dos bichos. O relatório destaca ainda uma mudança no perfil encontrado nas ONGs. Atualmente, há uma proporção maior de animais que foram vítimas de maus tratos, perto de 60%, e os 40% restantes são resultados de abandonos. De acordo com Pellegrinelli, os casos mais comuns e que configuram maus tratos são a falta de cuidados de higiene e alimentação, além dos abandonos, e os pedidos de ajuda são frequentes. Infelizmente, a gente recebe inúmeros pedidos que a gente não consegue ajudar ou atender, mas a grande maioria ligada a maus tratos de uma maneira mais comum, falta de alimentação e falta de higiene. Agora, você tem os casos de violência, né? Violência contra o animal também é uma coisa corriqueira, a gente constantemente está recebendo denúncias, pedidos de ajuda para casos como esse. Infelizmente, a associação ela não tem autoridade para intervir nesses casos, porque somos uma ONG, uma associação de pessoas físicas, né? Nós não temos
autoridade como o departamento de polícia, coisas da prefeitura, esse tipo de coisa. O que é considerado maus tratos? Abandonar, não oferecer assistência médica veterinária, não oferecer uma alimentação adequada e água à vontade, agressões físicas, manter o animal preso a correntes ou cordas, deixar o animal exposto ao sol por longos períodos de tempo, manter o animal em locais não arejados, sem ventilação ou entrada de luz, manter os pets em lugares anti-higiênicos, submeter o animal a tarefas exaustivas ou além de suas forças, e usar animais em espetáculos que possam submetê-los a pânico ou estresse. A associação está repleta desses casos, mas que, graças ao trabalho de um grupo expressivo de pessoas dedicadas, entre voluntários e funcionários, tiveram um desfecho diferente. Por exemplo, nós temos uma dupla, mãe e filha, tá? Que vem uma vez por semana dar banho e tosar aqueles animais que necessitam esse tipo de cuidado. Tá? Animais que têm pelagem muito comprida, você precisa manter tosado, até por questão de higiene do animal. E elas vêm todo final de semana fazer isso. Nós temos outras duas voluntárias que vêm cuidar desse gatil aqui. Especificamente, elas fazem uma limpeza pesada aqui toda semana. O primeiro caso foi de uma cachorrinha encontrada na tubulação da Sanasa, no Campina Grande. As pessoas do bairro resgataram o animal. Ela tem apenas 4 anos, mas está com a visão limitada. No segundo caso, logo na saída para Indaiatuba, um cachorro que havia sido atropelado foi encontrado em uma empresa lá perto. Foram os funcionários da firma que o resgataram e o levaram ao veterinário, com fratura e bicheira. Por conta disso, o cão, de 1 ano, precisou ter um dos olhos extraído. E no terceiro caso, um cão de grande porte foi resgatado pela Associação dos Animais. Ele chegou a perder a orelha, fato que até lhe rendeu o nome, mas hoje recuperado, vive solto e feliz no espaço da entidade. E por isso a importância do Abril Laranja, iniciativa criada em 2006 pela ASPCA, sigla que traduzida significa Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, e tem como objetivo prevenir e conscientizar a população sobre o combate à crueldade animal. A escolha pelo mês de abril é porque a ASPCA foi fundada nesse período. A lei que instituiu o Abril Laranja no calendário da cidade foi sancionada no dia 31 de março de 2022. A proposta é sensibilizar a população sobre a importância da prevenção ao abandono, maus tratos e crueldade contra os animais. É uma forma de você chamar a atenção da sociedade para aquele problema que existe, né? Se você conseguir, nesse período de 1 mês, tocar parte das pessoas que ouvem e conscientizar parte das pessoas, já é um grande ganho. No próximo ano a gente vai ganhar mais alguns, né? Mas vamos dizer assim, uma atividade que deveria ser diária, né? E não 1 mês por ano. Infelizmente, não há recursos para isso. A mídia deveria ser constante em relação a esse assunto, mas não há recursos suficientes para se manter campanhas como essa de forma permanente. Então você foca num determinado mês, chama a atenção de todo mundo e você ganha aí alguns participantes, algumas pessoas que passam a realmente, se conscientizam e passam a atuar proativamente em relação ao assunto, né? Neste Abril Laranja, as ações da associação são intensificadas no meio digital. Hoje, até por questão de recursos, a gente não consegue fazer eventos específicos, né? Porque demanda recursos que a gente prioriza para alimentação e cuidados. Então a gente trabalha muito no digital, tá? Então a nossa mídia social, de uma forma geral, as redes Instagram, Facebook, site, tudo isso a gente foca nesse trabalho. Para a gente é uma coisa meio que já rotineira, tá? Mas em relação ao Abril Laranja, a gente usa a campanha Abril Laranja
também para dar um maior enfoque à necessidade da preocupação da sociedade em relação aos animais. E mesmo com todas as iniciativas e divulgações, o diretor da associação acredita que a sociedade precisa avançar na discussão do tema. De fato, há uma conscientização da sociedade, mas ela é lenta. Tá? E aí você entra com a questão de situações econômico-financeiras, a sociedade e tudo mais. Então o país entra numa crise, você tem um aumento de abandono, tá? Você tem um aumento de maus tratos, as pessoas ficam mais irritadiças, mais nervosas, preocupadas e acabam descontando no animal. E ele ainda reforçou sobre a necessidade da consciência na hora da adoção. Muitas pessoas adotam por impulso, acham bonitinho, é engraçadinho, o filho quer e acaba adotando por impulso. Na realidade, quando você vai adotar um animal, você está adotando uma vida, né? E você passa a ser responsável por ela, né? Você vai viajar, onde fica esse animal, você perde emprego, como é que fica esse animal, ele fica doente, você vai ter recursos para cuidar. Tudo isso tem que ser visto antes de se adotar, né? No nosso processo de adoção a gente realmente foca muito nisso, e isso deveria ser uma coisa natural nas pessoas ao pensar em adotar, mas infelizmente a gente, quando faz as entrevistas com interessados em adoção, a gente percebe que essas coisas nem passaram pela cabeça deles ainda. Então, primeiro, tem muito animal muito bonito, muito carinhoso, muito amoroso, à disposição, abandonado por aí para ser adotado. Mas você precisa pensar efetivamente no que isso vai te trazer de consequência no seu dia a dia. Tá? É uma vida.